Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, a partir do versículo 15. Hoje estamos iniciando uma nova série, a série Espírito Santo, e eu convido você a acompanhar o programa todos os dias. Se caso você perder algum programa, corra lá no YouTube, no canal da Mais FM 90.9, na série Dose de Fé, na playlist Dose de Fé, e acompanhe a série que vai estar enumerada de acordo com cada programa que for ministrado. Bom, nós vamos falar sobre o Espírito Santo durante esses dias, e se você conhece alguém que tem dificuldades de entender quem é essa pessoa maravilhosa que é o Espírito de Deus, convide ela para ouvir o programa ou para assistir a mensagem no canal no YouTube. Então vamos começar aqui, versículo 15 diz assim: Se vocês me amam, disse Jesus, obedeçam os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai que ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. No capítulo 15 também, nos últimos versículos, versículo 26, Jesus disse: Mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. Bom, quem é o Espírito Santo? Pegando essas palavras de Jesus, nós conhecemos que o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Observando as Escrituras, nós vamos encontrar que lá no princípio de tudo, no capítulo 1 de Gênesis, diz que o Espírito se movia sobre a face das águas. E logo após, Deus começa a construir o mundo. Quando nós falamos do Espírito Santo, ele é conhecido como a terceira pessoa da Trindade, mas ele é a terceira pessoa da Trindade não porque ele é inferior. Não existe isso entre Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Os três são um. Eles têm um mesmo propósito, um mesmo objetivo. E hoje pela manhã, enquanto eu estava ali na minha casa, meditando nessa palavra, perguntando, conversando com o Espírito Santo, ele me fez entender tantas coisas maravilhosas sobre ele e sobre esse poder maravilhoso que se move nas nossas vidas, esse amor de Deus. Eles são um só, no mesmo propósito. E qual é o propósito da Trindade? Qual é o propósito de Deus? O propósito de Jesus? O propósito do Espírito Santo? O ser humano. É trazer o homem de volta para si. Esse é o trabalho de Deus desde o princípio. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que ele enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No princípio de tudo, quando Deus criou o homem, Deus vinha todos os dias ter com o homem no jardim. Quando o homem pecou, ele perdeu essa conexão, esse contato direto com Deus. De repente os anos se passam e Deus vai movendo na vida das pessoas. E agora nasce um homem chamado Moisés. E esse homem, ele desenvolve um relacionamento com Deus tão poderoso. Chega um dia que ele diz para Deus: Deus, eu quero ver a sua face. E Deus diz para Moisés: Moisés, você não pode ver a minha face, porque não existe homem que viu a minha face e permaneceu vivo. Mas Moisés, insistindo para ver a glória de Deus, Deus se apresenta para Moisés. Quando Deus dá pela segunda vez as tábuas da lei, porque as primeiras tábuas tinham sido quebradas por Moisés, mas Deus agora vai escrever de novo as tábuas da lei, e Deus está ali junto de Moisés. Deus permite Moisés não ver a sua face, mas ver a sua glória. Moisés viu a Deus pelas costas, e quando Moisés desceu, depois de ter ali uma orientação de Deus para o povo de Israel, diz a palavra que a pele do rosto de Moisés resplandecia, e o povo, as pessoas ficavam incomodadas com aquela luz, elas não conseguiam olhar para Moisés, e Moisés teve que pôr um véu. E quando Moisés estava diante das pessoas, ele tinha um véu cobrindo o seu rosto, porque o brilho, só porque Moisés viu a glória de Deus, o brilho da glória de Deus estava ali. E quando Moisés entrava na presença de Deus, ele tirava o véu, e quando ele ia para o povo, ele colocava o véu novamente.
Então no início, nós vemos Deus descendo na terra. Deus desceu para falar com o povo de Israel através de Moisés. Deus esteve presente, nós vemos Deus em todo o Antigo Testamento descendo e se movendo. Só que o Espírito Santo não estava no Antigo Testamento, Jesus não estava, eles estavam. Em toda a obra, em toda a atuação, nós vemos um trabalho conjunto da Trindade para resgatar o homem, para trazer o homem de volta para si. Jesus estava no princípio da criação, o Espírito Santo estava no início da criação, ele se movia e o Espírito de Deus, ele dá vida, ele traz vida. Ele se move e o Espírito de Deus sempre vem quando algo grande vai acontecer. Deus sempre enviava o seu Espírito no Antigo Testamento para trazer algo grande e poderoso. Diz a palavra que quando Israel quis um rei, o Espírito de Deus veio sobre Saul e ele se tornou rei de Israel. E quando Saul perdeu a presença de Deus por desobediência, Deus escolheu um outro menino, um rapaz, Davi. E o Espírito de Deus se apoderou de Davi a partir do momento que ele foi ungido e escolhido. E ele fez grandes coisas. Sansão foi nazireu de Deus, escolhido desde o ventre, e quando o Espírito de Deus vinha sobre Sansão, ele tinha e recebia naquele momento uma força sobrenatural, e ele conseguia fazer coisas grandes que homem nenhum conseguia fazer. A força física dele se duplicava. Então nós vemos no Antigo Testamento o Espírito de Deus vindo sobre pessoas para criar, para mover, para atuar em coisas grandiosas, mas ele vinha sobre as pessoas, ele vinha ali. Deus estava presente, Deus estava atuando ali nos primeiros momentos da terra. Só que o coração do homem se endureceu, o coração das pessoas se endureceram, o coração da humanidade se endureceu. Só que havia um plano. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever sobre a atuação de Jesus, ele diz que havia um plano de Deus que estava mantido em secreto. Mas esse plano foi revelado através de Jesus. Então, quando olhamos para Deus, olhamos para Jesus, olhamos para o Espírito Santo, nós vemos uma atuação, um trabalho conjunto, um trabalho de unidade para nos trazer de volta para Deus. Olha que lindo! O plano de Deus foi resgatar, alinhar o coração dos homens a Ele novamente. Então Deus descia na terra no início. Com o tempo as pessoas se endureceram e não quiseram ouvir, não quiseram mais ouvir os profetas. E diz a palavra que Deus olhou e não viu um justo sequer que se pusesse sobre a brecha. Aí agora o plano segue, o plano começou a desenrolar-se. O Filho de Deus, o Deus Filho, se manifestou em carne, desceu em forma humana e agora anda entre os humanos. Deus passou a andar entre os humanos. Para quê? Por que Jesus teve que se fazer carne? Porque somente sendo como um de nós, sendo um humano, ele poderia morrer. E somente morrendo, ele poderia vencer aquele que tinha o poder da morte, que era o diabo. Então era necessário que isso acontecesse. E o mais poderoso de tudo isso é que quando Jesus ele veio, ele já sabia que ele voltaria para o Pai. A missão dele era se tornar um homem e conseguir livrar-nos da prisão da morte. Agora, no início Deus mesmo vinha à terra. Depois Deus se fez carne e andou entre os homens. E agora começa a outra parte final do plano. A parte final do plano é que o Espírito agora, Deus desce, não para estar na terra, se manifestando com a sua glória, como ele é para o homem, como foi revelado a Moisés. Não agora em forma humana, andando entre as pessoas, mas agora o plano final de Deus, o plano infalível, é que Deus habitasse dentro do homem. Esse é o Espírito Santo. É o Deus que habita dentro de nós. Porque falando às pessoas, a maldade impedia elas de aceitar o plano de Deus. Jesus estando entre as pessoas, a maldade e a incredulidade fizeram com que eles humanizassem Jesus. Mas agora o Espírito
O Deus Espírito habita dentro de nós, nos convencendo do pecado, do juízo, da justiça. Ele anda dentro de nós, nos fazendo entender Deus, nos fazendo entender Jesus, porque a principal característica, a principal atuação do Espírito de Deus é falar de Jesus, é revelar Jesus, é mostrar Jesus para mim e para você. Então entenda como é precioso nós entendermos o agir do Espírito, a forma como a Trindade trabalhou e tem trabalhado até hoje. E hoje nós vemos que o Espírito de Deus é a hora dele, é o plano dele. O plano agora é o Espírito dentro de nós, trabalhando e movendo e agindo e nos impulsionando. E a gente pode ler também em Atos 2, nós vamos falar sobre isso durante essa série. Nós podemos ver em Atos 2, quando o Espírito desceu sobre a igreja se tornou poderosa, a igreja se tornou a igreja foi inaugurada, ela se tornou um sinal naquele lugar, porque o Espírito moveu e hoje nós chegamos até onde estamos, por quê? Porque o Espírito dentro de nós, ele nos impulsiona, ele gera vida, a vida de Deus, a vida do céu, ele vem sobre nós e ele nos direciona ao plano de Deus, ele nos direciona ao propósito de Deus. Eles trabalham juntos. Deus trabalhou junto com Jesus e com o Espírito Santo no tempo dele atuar. Jesus veio, Deus trabalhou com Jesus e o Espírito Santo trabalhou com Jesus no tempo de Jesus atuar. Enquanto Jesus atuava, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu estou aqui fazendo a vontade do meu Pai. E o Espírito de Deus sobre Jesus, que é o Espírito de Cristo, é a mesma coisa. São as mesmas pessoas. E o Espírito atuando com Jesus na operação dos milagres, no poder, na manifestação, na expansão. E agora, na hora do Espírito Santo atuar, Deus Pai está atuando com ele, Jesus também. Em todos os momentos do plano divino, eles estão juntos, com um propósito: atrair o seu e o meu coração. Nos preparar para herdarmos a cidade santa, para herdarmos a nossa morada eterna. Que nós possamos abrir o nosso coração. E como diz a palavra, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Eu te louvo, Jesus, eu exalto o Teu nome.